mas do jeito dele ele me ensinou a gostar do meio ambiente e buscar conhecer mais sobre o meio ambiente, né? E falar sobre energias renováveis é muito bom para nós. E assim, vai ser uma troca de experiências. Por quê? Porque quando a gente olha a realidade aqui do meu estado, Rondônia, com a realidade do Nordeste, em relação a questões, se falando em energias renováveis, é um pouco diferente, né? Então tem um campo muito diferente nesse meio aí, tá bom? E para mim, né, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Cadê o Carlos? Já tá aí, Carlos? Já tá participando? O pessoal fica à vontade para fazer perguntas. Oi, boa noite, sim, estou aqui. Oi, que bom, Carlos, que estamos juntos aqui. Ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês aqui, eu também estou online aqui com o meu pessoal, aqui meus seguidores aqui na minha live. Pessoal, eu estou falando com um grupo de pessoas aqui muito importante, lá do Barra do Corda, Maranhão, onde nós vamos falar sobre energias renováveis, tá bom? Então vamos acompanhando que vai ter muita coisa boa rolando aí, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa diferença de região, essa diferença de estados entre o estado de Rondônia e Maranhão, né? Aqui no estado, a energia renovável, nos últimos anos, essa transição, né, para a energia limpa, ela vem tomando um corpo, ela vem se tornando algo muito importante e essencial, né? E nessa questão nessa transição, o Brasil, o histórico nosso, né, de energias renováveis, ele começou já bem antes com as hidrelétricas, que por mais que pareça ser uma energia, ela é uma energia limpa, mas não totalmente, ela não deixa impactos, né? Eu vou me apresentar direito para vocês aqui e a gente vai continuar falando sobre o assunto, tá bom? Precisa agora apresentar? Beleza. Uhum. Vou apresentar aqui algumas informações e a gente continua. Olá pessoal, por licença, aqui é o Leonardo, sou da equipe aqui do Sérgio, né, do marketing, a gente está ajudando ele aqui também, dando suporte. O pessoal aqui é tudo bonito, olha o Leonardo pra você ver, o cara parece um galã, é o mais feio da equipe, tá? Esses caras. Vamos lá, gente, ó, compartilhando aqui. Aí depois pessoal, vocês estão conseguindo visualizar, pode apresentar, vocês estão conseguindo visualizar a tela do Sérgio? Sim, tá ótimo. Tá aparecendo o tema, tá nítido para vocês a qualidade? Sim. Maravilha então, Sérgio. Arrebenta. Positivo, pessoal. Então, começando a falar sobre o assunto, né, energia renovável, ela é um futuro brilhante e a transição energética no Brasil, ela é algo especial e de extrema urgência, né, e é um assunto muito bom para que a gente comece a falar sobre isso realmente, né. Eu sou o Tenente Pereira, né, as minhas redes sociais é Eco Justiça Amazônia, venho trabalhando há algum tempo sobre questões ambientais, né. Minha vida não foi uma vida tão fácil, uma vida um pouco de desafios, adversidade, né? Essa foto aqui representa bastante para mim, pessoal, porque foi o início da minha vida na defesa do meio ambiente. Aqui na região amazônica, os jovens eles têm o costume, né? E aquele sonho de servir no exército. E comigo não foi diferente. Então foi um período que, ao mesmo tempo, muito difícil, mas foi um período que eu consegui a entender e a ver a Amazônia por lentes mais aproximadas e a realidade o que é a defesa do meio ambiente. Dá para se ver pela imagem que não foi tão fácil, né? Eu já era bonito, mas nessa época aí, né, devido à vida militar não ser muito fácil, a gente sofre bastante. Então estou com uns quilinhos a menos, aí foi bem ralado, isso foi lá em 2004, no 54 bis, em Humaitá, no Amazonas. Quando a gente entra no exército, a vida parece ser difícil, né? E aí eles falam, vai ser o melhor ano da sua vida. E eu não acreditava. Mas depois eu passei a ver que sim, que foi um dos melhores anos da minha vida, porque foi ali que eu encontrei o meu propósito de vida, na vida militar. Logo depois, saí do exército e entrei na carreira militar
aqui nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Rondônia. E, novamente, tive a oportunidade de trabalhar no Batalhão de Polícia Ambiental aqui do Estado. Essa imagem, ela já é uma imagem de 2015, no município nosso aqui do interior, onde eu era subcomandante do batalhão, né, do pelotão lá dessa região. E por que eu trouxe essa imagem aqui nessa época? Porque em 2015, lá nesse interior, quando eu cheguei, nós já víamos um projeto, né, um projeto federal de criação de uma hidrelétrica lá nesse município. Tem um rio muito importante e tivemos lá um projeto da implantação dessa hidrelétrica. Contudo, até hoje esse projeto não aconteceu, devido por alguns problemas que nós temos aqui na região de unidades de conservação, né? Nós temos muitas unidades de conservação, terras indígenas, e essas construções de hidrelétricas, elas têm um impacto bem significativo nessas regiões, né? Em se tratando de questões ambientais. E até hoje não foi criada ainda essa hidrelétrica lá. Mas assim, eu fiquei na Polícia Ambiental, sou policial militar até hoje, né? Mas hoje eu estou servindo em uma secretaria do Estado, trabalhando com projetos ambientais também. E essa é uma foto de 2015. A minha trajetória, né, foi uma trajetória de 10 anos na Polícia Ambiental, né? Recentemente, eu trouxe toda essa paixão pelo meio ambiente, trouxe todo esse conhecimento. Quando eu cheguei no batalhão, eu senti a necessidade de algo mais claro, de algo mais objetivo sobre crimes ambientais. Porque quando falamos em crimes ambientais, normalmente falamos em algo mais voltado, uma parte jurídica mais truncada, né, uma parte jurídica bem técnica e que às vezes dificulta o entendimento. Eu vendo essa necessidade, né, aí nasceu no meu coração a vontade de escrever um livro, de falar sobre isso, né? Confesso que não foi fácil, não por não ter o material, mas por ter uma síndrome que às vezes impacta a gente de avançar, que é a síndrome do impostor. Eu vou escrever um livro sobre crimes ambientais. Será que vão gostar? O que vão falar de mim? Né? Será que vai ficar à altura, né, do que as pessoas esperam? Então essa síndrome, ela nos trava. E vocês que estão agora, né, como acadêmicos, temos que ter em mente que hoje eu sempre trago, quando estou falando sobre carreira, sobre propósito, eu falo sobre a tríade do legado, né, que é pensar grande, começar pequeno e agir logo, né? Esse passo que vocês estão dando é muito importante. E não deixe com que algo que me segurou mais de 5 anos, a síndrome do impostor, não deixe que elas traga uma trava aí para a vida de vocês, tá, pessoal? Então esse é um pouco da minha carreira, um pouco da minha vida voltada para o meio ambiente. E agora vamos falar mais sobre o nosso tema. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, né, algum questionamento, fiquem à vontade, tá bom? Energia renovável e sustentabilidade no Brasil. Como já tinha dito antes, essa transição para energias renováveis ela é muito importante. O Brasil ele tem vastos recursos naturais e está bem posicionado para liderar essa mudança. A demanda ela é crescente de eletricidade e as urgências climáticas impulsionam o investimento de energia solar e eólica, ampliando a matriz energética de forma sustentável. Mas por que é tão urgente e tão importante essa demanda? Vivemos num país, né, que cada dia que passa temos a certeza da urgência de trazer uma vida de mais sustentabilidade, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida, né, para que a gente consiga ter um desenvolvimento econômico mais ligado com o desenvolvimento ambiental, né, e saber também que não podemos deixar de prestar atenção na necessidade do dinheiro, que envolve questões econômicas, mas principalmente não podemos deixar de lado a necessidade do desenvolvimento ambiental. Por quê? Porque o desenvolvimento ambiental, questões ambientais,
ambientais é vida. Quando eu falo de meio ambiente para mim, particularmente, é uma religião. Tanto é que até nos princípios milenares, né, os princípios bíblicos, ele traz, né, que Jesus nos comparou como árvores, quando fala que nós temos que aprofundar nossas raízes, né, cuidar de nossas raízes. Ele está se referindo, quando se refere em raízes, referimos também em árvores, em meio ambiente. Então é algo que é particularmente uma religião, essa questão de meio ambiente. E nesse caso vem as questões de energia, das energias renováveis. O Brasil, como falei, é uma potência, como disse antes, né, uma potência em energia limpa, né? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês a conversa? Tô conseguindo deixar mais ou menos claro? Vocês participem também, tá? Responda aí para mim aí. Quem tá fazendo sentido, dá um joinha. Eu falo oi. Vamos interagir aí. Eu vou ter que colocar, vou chamar aqui o bonitão aqui da nossa equipe aqui, porque ele é o cartão postal aqui da nossa, Eu acho que ela tá perguntando. da nossa equipe. Cadê? Aqui é tudo ok. Ah, beleza. Fala aí, Antônio. O Antônio pediu para falar. Pode falar, Antônio. Tá. Então vamos continuar então. Vou deixar por aqui. Vou deixar por aí. Pessoal, dessa forma dá para ver também. Alguém fala um ok pra gente? Pode falar, Antônio. Vocês estão conseguindo ver dessa forma também? Porque eu fico até mais à vontade para falar vendo vocês aí. Cliquei sem querer aqui. Ah, tá. Maravilha. Então bora que o tempo não para. Então a nossa história, a história de energias limpas no Brasil, o Brasil é uma referência, começou em 1960 com as usinas hidrelétricas. O Brasil ele é uma grande potência, né, nessa energia limpa, e não necessariamente é uma energia limpa, né? Da mesma forma que lá em 1960 o Brasil se destacou como uma referência na matriz energética através das hidrelétricas, principalmente nessa região amazônica, foi marcado também por uma grande devastação aqui na nossa região, que foi na época dos programas de colonização, principalmente aqui na região amazônica, aqui para Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, né, onde tinha aquele lema, né, de integrar para não entregar. Para vocês terem uma ideia, que naquela época, na abertura das BRs, que dava acesso, né, a essa vasta região, né, uma região com poucas pessoas, né, a pessoa que ganhava um lote dentro desses programas do INCRA, ele era obrigado a derrubar a 50% da área dele. O que seria essa derrubada? É fazer o desmatamento, derrubar e começar a produção dele naquela época. Então é algo meio que, ao mesmo tempo que nós nos tornávamos, né, uma potência em energia elétrica através das hidrelétricas, né, também estavam devastando a nossa riqueza, que era a região amazônica, impulsionado pelo desmatamento e por programas do governo, que se iniciou em 1960. Né? A diversificação da matriz energética dessa época, a hidrelétrica, por mais que ela foi impulsionada, por mais que ela trouxe um título, né, para o Brasil de como uma matriz de energia limpa, né, mas ela também tem as suas limitações, porque ela depende do regime pluviométrico, né? Mas o que vem a ser esse regime? É o regime de chuvas, porque dia após dia nós tivemos a dificuldade energética voltada para a falta de energia pelas secas dos rios. O período, por mais que nós estamos na região de um índice maior de água doce
do mundo e de rios, né, nós temos problemas aqui, problemas de escassez de água. Recentemente passamos por uma dificuldade, estamos passando ainda por uma dificuldade muito grande, principalmente aqui no meu estado, Rondônia. Nós temos aqui o Rio Madeira, que é um dos maiores rios em extensão, né, que nós temos, e ele chegou a um volume de um pouco mais de meio metro de lâmina de água, né, para vocês terem uma ideia. Então são questões difíceis, né? E com isso, devido a esses problemas relacionados a regime de chuvas, ou a liderança, as energias renováveis, como a energia solar e energia eólica, ela veio tomando um corpo, né? Ela veio crescendo, principalmente aqui na nossa região também. Quem levantou aí a mão pode falar? Alguém ia falar? Pode ficar à vontade. Foi a Caroline, mas eu acho que foi sem querer, que logo ela retirou. Ah, tá. E nessa questão, né, de as energias renováveis, ela vem ganhando força até aqui na nossa região. E hoje, né, entre os 10 países com maior capacidade solar e eólica, destaca-se o Brasil, né? Ele destaca ali pelo Parque de São Gonçalo e o Complexo Eólico de Aratu, no Ceará. Quando nós falamos de hidrelétrica, que ela não é totalmente uma energia limpa, está relacionado aos problemas ambientais que ela causa, né? Quando construímos barragens, ela causa problemas relacionados a inundações, social, deslocamento de famílias ribeirinhas, deslocamento de comunidades ribeirinhas do local, em virtude dessas enchentes. Aqui mesmo nós temos exemplos, né, disso. E traz essas pessoas para a cidade, mas só que nesse trajeto, nesse processo, aí morre culturas, né? As pessoas não conseguem ter a vida que tinha lá naquele local, acostumado com aquela vida, gera traumas, e esses traumas aí eles se prolongam ao longo da vida, sem dizer na fauna aquática, porque normalmente quando a água acontece as inundações, todo aquele material ele vai entrando em decomposição, né? A selva vai entrando em decomposição, e nesse processo de decomposição cria-se o gás metano, né? Que também é um dos grandes problemas aí para o nosso meio ambiente. Então essa energia ela não é totalmente limpa, né? Na verdade, nem toda a energia ela é 100% limpa. O que nós buscamos com essa transição é mitigar os impactos causados ao meio ambiente. Tá bom, pessoal? Vou continuar aqui. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Se tiver alguma dúvida, tá? Pode ficar à vontade para a gente estar conversando, tá? E nessa pegada de transição, para vocês verem como que está sendo, tá evoluindo e está sendo muito crescente essa transição energética, né? Que eu trouxe aqui um gráfico. Desculpa interromper, o pessoal do Instagram está perguntando qual que é o tema da live também, como tem um público do Instagram ali daqui. Pessoal, perdão não ter comentado aqui, o pessoal do Instagram, tá, pessoal? Aqui hoje nós estamos falando sobre energias renováveis, falando da importância dessa transição, né, para energias renováveis, tanto para o desenvolvimento ambiental, para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento econômico. É algo muito importante, tá? Eu estou falando com o pessoal da IFRO lá do Maranhão, pessoal muito gente boa que fez contato, estou conversando com eles sobre esse tema, tá bom? É um tema de grande relevância, e ainda mais a nossa região, que é uma região que tem uma certa diferença, a região do Nordeste e a nossa região aqui do Amazonas.
especialmente aqui em Rondônia. Qualquer coisa, pessoal, deixe aí sua pergunta que a gente vai estar respondendo, tá bom? Eu trouxe aqui o gráfico de 2014, eu peguei um lapso temporal de 10 anos. Né? Então vocês podem observar que a energia eólica lá em 2014, ela gerava 3,5 gigawatts, né? Em 2014. Para agora, 2024, ela subiu para 31, um crescimento quase 9 vezes. A energia solar, ela já gerava um pouco mais, né? Em 2014 0,5 e hoje ela está com 10. Então, esse impacto na matriz energética até agora, 2014, ela representou na parte eólica 11%, né? E na solar ela contribuiu também com aproximadamente mais 5%. Tá? Então vocês podem observar que na energia eólica ela teve um crescimento bem considerado. Né? Bem considerado. Aqui na nossa região amazônica, nós não temos muita incidência da energia eólica. É algo para a gente até novo, né? São poucas pessoas que teve a oportunidade de observar como que funciona, né, a geração da energia eólica. Nós estamos mais buscando aqui, né, nesse período as questões voltadas para energia solar. Mas esse gráfico ele mostra como que em apenas 10 anos essa potência, né, tem aumentado e sendo puxada aí pela região do Nordeste. Né? E quando nós falamos de energias renováveis, também vamos falar sobre os ganhos que elas podem trazer, tanto ambiental, econômico e social. Ambiental, nós temos menos emissões de gás de efeito estufa com energias renováveis, a preservação de recursos hídricos. Econômico, novos empregos, investimento. Segundo a Absolar, em 2022 foi gerado mais de 200 mil empregos, né, voltado para esse conceito de energia solar. Social, nós temos a inclusão social do desenvolvimento local e descentralizado. O que eu trago para vocês sobre esse ganho social aqui? Nós temos muitos exemplos em regiões de comunidades ribeirinhas. Quando eu falei lá no início, que quando eu estava no município do interior, em 2015, que tinha um projeto para a construção da hidrelétrica e não aconteceu até hoje, é porque na nossa região nós temos a incidência de muitas unidades de conservação e terra indígena. Né? Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui unidades de conservação e terras indígenas que ainda nós temos a presença de comunidade indígena isolado. O que vem a ser a comunidade isolada, os índios, é aqueles que até hoje nunca tiveram contato com o mundo exterior ali, nunca tiveram contato com o humano. Então são os índios isolados. Então nós temos alguns polos aqui na nossa região que ainda tem a incidência desse povo, né, indígena que é isolado. Naquela região já houve a presença deles alguns tempos atrás. Então pouco tempo atrás já houve a presença, já foram vistos, né, naquela região. Então, tendo em vista essa presença deles, o licenciamento ambiental ele não foi autorizado até hoje naquela região em virtude da presença desses indígenas. Né? Então aqui, quando nós falamos de energia solar, para nós aqui da região está sendo muito importante, porque essas comunidades hoje elas já são atendidas, né, por essa energia de forma independente. Um pouco mais na frente nós vamos falar sobre a energia solar híbrida, né? E a energia renovável de forma híbrida e a independente, que é no caso esse que são ofertados para essas comunidades, para as comunidades ribeirinhas. Tá? Pessoal, tá tudo certinho? Pode fazer alguma pergunta, compartilhar alguma coisa comigo aí, tá bom? Tô achando vocês muito quietos, tá muito quieto. Ou tá bom ou não tá fazendo sentido. Se tá fazendo sentido, pessoal, vamos fazer algumas perguntas. Fiquem à vontade para perguntar sobre a nossa realidade aqui. Eu confesso que é uma diferença muito grande entre a nossa realidade e a realidade de vocês, em se tratando de energia eólica, de energia solar.
Aqui a nossa realidade são as hidrelétricas, né? E aí eu trago para vocês que ela realmente ela não é uma energia 100% limpa. Nós temos os problemas ambientais relacionados à energia elétrica aqui, né, em virtude disso. Tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade. E com isso, então falamos do histórico, né? Do histórico dessa transição, principalmente aqui desde 1960, que tivemos um ganho com a visão de matriz energética limpa, de energia limpa, o Brasil se destacando, né, em nível mundial sobre energia limpa, e ao mesmo tempo também tivemos o foco também de destruição. Ficou algo meio que qual que contribuiu mais. Por quê? Porque a hidrelétrica, por mais que é considerada uma energia limpa, ela tem sim os seus efeitos negativos ali na sua produção. É uma energia limpa porque é uma energia gerada através de recursos hídricos, né, pela água, mas em compensação, para que essa energia seja gerada, ela tem bastante impacto ambiental, tem bastante impacto social e também temos os impactos econômicos, né, voltados para essa situação da energia limpa. As oportunidades que o Brasil tem, né? O Nordeste hoje é o nosso referencial em potência solar, né? Com radiação solar abundante, em dias ensolarados, ideal para instalação de usinas solares e de grande escala, né? E por estar numa região privilegiada, né, em relação a potencial solar também, né? Então, e o Norte, nós já temos uma diversificação, com a possibilidade de reduzir a dependência de outras fontes de energia, como a elétrica. A nossa realidade aqui sempre foi hidrelétrica, né? Sempre foi hidrelétrica. Agora, com o passar do tempo e essa necessidade urgente dessa transição energética, nós já estamos vivendo algo diferente aqui. Nós já temos aqui em cidades, parques de energia solar que até então não era visto. Então, para a gente está sendo muito novo. E eu confesso que isso está acontecendo menos de 10 anos. Eu até creio que entre uns 5, 8 anos, que está sendo mais impactante essa visão. Porque a gente está vendo que realmente tem como fazer diferente, né? Dentro dos municípios, particularmente, nós já conseguimos ver que essa transição da energia de hidrelétrica para solar já está muito grande, está bem visível, né? As pessoas nas suas residências, até em virtude da economia, da sustentabilidade, né? que traz essa energia. Então, para a gente aqui é algo novo, mas essa transição ela está acontecendo. Ela está acontecendo e é muito importante isso. Os impactos, né? Menos combustíveis fósseis, contribuindo para a redução de emissão de gases de efeito estufa e a diminuição da dependência de fontes de energias não renováveis, né? E quando nós falamos sobre essa transição, pessoal, a gente fala sobre o sistema Smart Grids, né? Que é um sistema, ele é um sistema híbrido, ele é conectado na rede elétrica, principalmente dentro dos municípios. É o que nós estamos hoje, a realidade que nós estamos vivendo hoje. Para vocês aí do Nordeste, que é um destaque em energias renováveis, né, parece até engraçado eu falar isso, mas para a nossa realidade aqui é algo importante. É algo importante que quando vamos falar sobre telefone celular antigamente, quando alguém tinha um telefone celular, né, o cara falava assim, o cara é descolado, o cara conseguiu comprar algo, né? E para nós aqui hoje chegou de forma bem importante, né? E está sendo você passar, andar na cidade, você vê na rua as casas com energia solar. O governo já tá voltado para os órgãos do governo também para energia solar. Então, para nós, por ser algo de menos de 10 anos para cá, está sendo uma realidade bem legal mesmo, bem importante, né? E essa energia híbrida, né, Smart Grids, ela melhora a eficiência da rede, né? Porque a pessoa, ela tendo energia da rede
ou não, mas ela com energia armazenada ela não fica sem. E é sustentável também. Alguém levantou a mão aí? Pode falar, pessoal. Professor, foi eu. Boa noite. Muito boa sua palestra. Eu tenho uma pergunta, assim, porque a energia solar tem muitas vantagens, né? Mas também tem suas desvantagens, no sentido de ter um alto custo. Eu gostaria de saber por quê. Sim, ela tem a vantagem de ser sustentável. Como é algo que está sendo ainda, está chegando agora, por mais que ela já está bem desenvolvida no Nordeste, mas esse alto custo ele vai depender do ponto de vista. Porque um exemplo, hoje aqui nós conseguimos fazer um financiamento de 800 megawatts aqui de energia solar para uma residência, um financiamento aí de 5 anos a R$700, 780 reais mensais para essa energia. E aí a gente vai pagar nessa residência ali menos de R$100, isso no sistema híbrido, né? No sistema Smart Grids. Por quê? A gente vai pagar as placas solares e a gente paga uma pequena taxa para a empresa que distribui energia no local, né? Aí por que eu falo que depende do ponto de vista? Porque hoje eu ainda não tenho a energia solar na minha residência, mas eu pago 800, 900 reais. E isso aí eu vou pagar. Quando essa pessoa que fez esse investimento, né, daqui a 5 anos, ele vai estar pagando só aquela taxa mínima e ele vai estar podendo armazenar essa energia e até vender essa energia ou ele usar ela em outra residência que esteja no nome dele. E eu vou estar pagando ainda os meus 800 ou mais, né, com o correr do tempo. Então depende do ponto de vista. Se a gente for olhar de uma forma a longo prazo, ela não se torna tão cara, né? Você vai estar fazendo ali um investimento sustentável, tanto na parte econômica quanto ambiental. Esse é o meu ponto de vista. Então depende de qual a forma que a gente vai observar essa questão, tá? Mais alguém perguntou? Levantou a mão? Oi, Sérgio, fui eu. Oi, Bruna. Por causa do tempo da chamada, né, da sala aberta, vai já acabar. Tá. E aí eu já vou enviar um novo link, tá bom? Tudo. Aí eu carrego minha para você e eu vou colocar no grupo para os alunos. Tudo bem, minha querida. Tá, eu fico no aguardo. Enquanto isso, vamos conversando. Desculpa atrapalhar, mas é porque senão ia cair e ia ficar sem entender. Não, tranquilo. Aí tu manda que a gente já vai. Eu consegui, foi a Thaís que perguntou, né? Consegui, Thaís, te responder, minha querida? Sim, excelente. Muito obrigada, tá? Tá. E se falando, né, na híbrida, né? E aqui outra situação nossa é a off-grids, né? Que é ela é interdependente, essa off-grids. Nós temos aqui muitas fazendas. A nossa área é uma área muito vasta, nós temos muitos sítios e fazendas, né? Então, dessa forma, o off-grids, não que na área rural nossa não tem energia, grande parte tem, né? Os problemas maiores que nós temos aqui são as nossas comunidades ribeirinhas, como nós temos muitos rios, né? Aqui a nossa malha hídrica aqui, ela é muito extensa, então nós temos muitas comunidades ribeirinhas. Então essa é excelente, porque ela pode utilizar lá a placa solar e o armazenamento também, que é algo muito importante, que são as baterias, que ela produz essa energia, ela é armazenada na bateria, né? E quando não tem o sol, quando é tempo chuvoso, né, o época de chuva, ele consegue ter essa energia, né, reservada em baterias. Já em fazendas, em áreas de agriculturas, de agropecuária, né, grande parte desse setor, ele também já possui essa energia, a off-grids. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele tem ela na forma solar, né, ele pode ter ela na forma híbrida, que é a forma de rede, e ele usa ela também de forma de resíduos também, de combustíveis, de combustível ali, o diesel. Por quê?
Porque ele vai ter, quando ele não tem ela solar, quando ele não consegue ter ela solar e nem quando ele não tem ela de forma da rede elétrica, ele tem uma válvula de escape. Mas ele tem uma válvula de escape ali que são os produtos fósseis, que aí ele já parte para aquele lado que polui mais, que é a energia elétrica. Mas é uma válvula de escape dele. Então tem essas formas. Para vocês verem que como a tecnologia ela trouxe essas inovações e como ela é importante para a gente. E quanto isso que nós estamos falando aqui é muito importante, pessoal. Tá? Quem tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. A energia fotovoltaica, né, o potencial solar. O Brasil possui um dos maiores potenciais solares do mundo, com áreas extensas, ensolaradas, especialmente no Nordeste, que a gente já vem falando, né? Essa abundância de recursos solares coloca o país em uma posição privilegiada para liderar essa transição. Então, quando nós falamos da energia solar, da fotovoltaica, nós temos um potencial solar, nós temos uma segurança energética, né? E nós temos também essa diversidade de opções, tanto ela solar quanto eólica e também a hidroelétrica, né? Que é uma realidade nossa aqui da região amazônica. Maranhão e Rondônia, os benefícios de região. No Maranhão e Rondônia, a energia solar tem funcionado. No Maranhão e em Rondônia, né, que no nosso estado, a energia solar tem funcionado no desenvolvimento local para gerar energia e gerar empregos, né? O Rondônia está um pouco mais tímido, mas como eu disse antes, é algo que está sendo muito positivo para a nossa região, né? Já na situação de vocês é algo mais visível, é algo mais palpável, né? Essa realidade, tá? Então, essa é a diferença nossa, né? De Rondônia e de Maranhão, ou de Rondônia e de todo o Nordeste, tá? Pessoal, tá fazendo sentido? Estou conseguindo explicar para vocês, né? A nossa diferença de região, de costumes, ela é bem grande, né? Ainda mais se tratando de energias, tanto eólica quanto solar. Para ser sincero para vocês, né? Grande parte aqui das pessoas do meu estado não conseguiu ainda ver um parque eólico de perto, né? Eu, para ser sincero, que eu sou rondoniense, sou minhoca da terra. Aqui, quando nós falamos que é rondoniense, é do estado mesmo, então a gente se refere a isso. Sou rondoniense, sou minhoca da terra, sou apaixonado por essa terra aqui, né? Nasci, me criei e estou seguindo o meu ciclo de vida aqui nessa região. Sou apaixonado pela minha região, mas eu confesso que em se tratando de energia eólica, de parques eólicos, né, ainda não tive a oportunidade de aprofundar pessoalmente, de visitar um parque eólico, de conversar, de saber, né? Eu estudo sobre o assunto e acho muito importante. Então, para vocês verem como que é algo um pouco meio diferente dos nossos costumes aqui, né? E são poucas pessoas aqui também que falam sobre esse tema, sobre essa energia, tanto solar quanto voltaica. Por mais que na parte econômica está sendo bastante legal aí. Eu acho que caiu. Só deu uma travada na live aí, acho que caiu aqui o vídeo. Vê se ele mandou outro. Deixa eu ver. Acho que ele mandou lá no zap, lá, o outro link. É o mesmo não, né? Não, é outro link. É que deu meia hora, né? Só para aí. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, tá? E já a gente retorna.